Oi, pessoal do segundo, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre a Amazônia, essa região aqui maravilhosa que não compreende só o Brasil, mas alguns países do norte da América do Sul. Então, vamos começar com a classificação da vegetação da Amazônia. Então, assim, é conhecida como floresta equatorial, floresta amazônica, ileia ou inferno verde. Quem deu essa denominação de inferno verde foi Alberto Rangel. Ela é uma floresta heterogênea, diversas espécies vegetais, perennifólio, que significa isso, que as folhas não caem, estão sempre verdes, até porque a gente não tem oscilação de estação climática ali. Diversificada, tem a ver com a heterogênea, né? Então, existem plantas higrófilas que estão adaptadas muito à questão úmida perto dos rios, existe vegetação rasteira, existem árvores de 40, 50 metros de altura. Higrófila porque tem a questão da umidade da região. Ela proporciona um equilíbrio ambiental para o planeta, a gente sabe numa questão de troca, que nós respiramos oxigênio e devolvemos o gás carbônico, e a vegetação faz o contrário, né? Ela absorve gás carbônico e nos manda oxigênio. Então, essa troca harmônica favorece o equilíbrio ambiental, não só da questão do planeta como um todo, mas diminuindo também uma questão de efeito estufa e tudo mais. Então, é importantíssimo para o planeta. 60% dessa floresta está no Brasil, 40% está em outros países da América do Sul, como eu já havia falado, ali do norte da América do Sul. Então, desde as Guianas, o Equador, a Bolívia, o Peru, a Colômbia e a Venezuela, tem a presença da floresta amazônica. Esse mapa aqui é só para mostrar para vocês, aqui dentro do Brasil, ó, os estados que compreendem a floresta amazônica. Nós temos até alguns estados que não estão numa divisão de região norte, por exemplo, Mato Grosso e Maranhão, não são estados que pertencem à região norte do Brasil, mas tem a presença da floresta amazônica, e os outros países aqui da América do Sul. Então, 60% da floresta está dentro do Brasil, 40% estão nos outros países. Então, aqui dentro do Brasil é chamada de Amazônia Brasileira ou Amazônia Legal, e fora, Amazônia Internacional. A floresta amazônica, ela tem uma divisão de 3 patamares. Vamos prestar atenção aqui, ó, seguindo uma questão do relevo. Então, nós temos a vegetação muito próxima aqui aos rios, que estão sempre alagadas, são chamadas de mata de igapó. Indo um pouquinho mais acima, nós temos essa segunda parte da floresta, que é chamada de mata de várzea. Por que mata de várzea? Porque aqui está seco, mas quando nós estamos nas estações de primavera e de verão, onde o índice de chuvas aumenta intensamente, não só aqui na nossa região, como na região norte do Brasil também, essa água aqui, ó, vem até aqui. Então, em épocas de cheia do rio, essa água também inunda uma parte dessa mata de várzea. Na época em que não há cheia do rio, ela fica seca. E mata de terra firme, o nome já fala, está mais longe dos rios, né? E num relevo um pouquinho maior, e a gente chama de terra firme porque nunca está alagada. Em relação ao clima equatorial, quais são as características? Temperaturas elevadas o ano todo, grande índice pluviométrico, ó, a gente olha aqui no climograma, as colunas são chuva. Olha aqui, chove todos os meses do ano, uns meses mais, outros meses menos. A questão da temperatura é uma temperatura que está em torno de 30 graus, mas a gente sabe que tem uma sensação até de 40 graus. Por que tem baixa amplitude térmica? Porque a diferença diária ou mensal da máxima e mínima temperatura é muito pequena. Nessa região, a gente tem a atuação de duas massas de ar, massa equatorial atlântica e massa equatorial continental, que já se forma em cima dessa região. Então, há uma grande evaporação sendo alimentada também pela floresta e também pela vasta rede hidrográfica que temos lá.
floresta amazônica, como outras florestas equatoriais, mas aqui a gente está falando da Amazônia propriamente dita, ela tem duas características que diz assim, ó, se você não mexer comigo, eu sobrevivo sozinha. O problema é que o homem vai e acha que pode fazer o que quer, né? Então, assim, ela tem duas características, de autoproteção e de autoadubagem. O que é autoproteção? As árvores maiores, né, têm as copas maiores. Num momento de chuva intensa, a chuva cai nessa copa e gradativamente vai caindo com menos intensidade nas árvores menores, na vegetação mais rala e no solo. Então, quando você tem essa proteção, o que acontece? Você não tem a erosão do solo causado pelo processo de lixiviação, que seria esse processo de lavagem da região através da queda da chuva intensa. E a gente tem a questão também da autoadubação. Por quê? Porque o solo da floresta amazônica ali, em umas áreas, ele é muito frágil, ele não é um solo fértil, mas ele é rico em humus. E esse humus é fornecido pela própria floresta. As folhas caem, os animais morrem, as fezes dos animais que são depositadas naquele chão, gradativamente naquele solo, né? Desculpa, gradativamente aquilo vai se decompondo e formando esterco natural que favorece a questão do humus, que dá origem à vida e à continuação da vida dentro da floresta amazônica. Aqui a gente já vai falar de um ponto negativo, da questão da interferência do homem na região. Tá? O desmatamento está sendo muito intenso, até porque a gente tem um projeto ali de novas áreas agrícolas e para ter agricultura está tendo desmatamento. A gente sempre teve a questão das árvores, né, da madeira ser uma matéria-prima importante e também, infelizmente, das madeireiras ilegais que não têm aí autorização do governo para poder estar usando e retirando as árvores da região. Então, todo esse desmatamento tem provocado alguns problemas. Primeiro, redução das chuvas. Por quê? Porque a floresta lá está, ela absorve a água do subsolo, ela tem o processo de evapotranspiração, umedece a atmosfera, favorecendo a questão da chuva. Se você diminui a quantidade de árvores, consequentemente, você vai diminuir a questão da umidade e da chuva. A laterização do solo é um intemperismo, é um desgaste químico que acontece, principalmente por causa de uma crosta de ferrugem que aparece. E aí fica aquelas camadas secas e rachadas, queimadas o tempo todo, porque se você vai retirar a árvore para vender, você não queima, você tem um processo de retirada da árvore. Só que se você vai produzir ou se você vai praticar pecuária, é muito trabalho, dá muito mais esforço você fazer o quê? Você retirar as árvores. Então, o que se faz? Queima-se. Então, o processo de queimada traz um problema seríssimo, não só de poluição atmosférica, não só também daquela queimada não ficar só no local que você quer e ela acabar indo para lugares muito maiores. Tem a questão do solo também, dos animais que morrem, é muito prejudicial a queimada nessa região. O assoreamento dos rios, o que é isso? É quando o lixo acaba indo pela chuva ou pela própria mão do homem nos leitos dos rios. Então, o leito do rio acaba ficando com menor espaço para a água, favorecendo a questão da inundação. E isso tudo dificulta a vida de uma população que vive lá, que é conhecida como população ribeirinha. Tem esse nome porque eles vivem realmente na beira dos rios, através daquelas casas que têm aqueles pés que são chamados de palafitas. Aqui eu coloquei só uma imagem para vocês entenderem o que eu falei sobre a questão do assoreamento dos rios. Ó, o lixo, né, vai sendo depositado no leito do rio. Tá vendo? Ele vai caindo através da chuva, através do homem. Você desmata, você tira a proteção, né? Porque quando você tem a árvore aqui, ó, essa raiz protege o solo, você retira a árvore, você tira essa proteção e todo esse escoamento aqui, todo esse processo erosivo acaba indo para o fundo do rio, diminuindo a questão do tamanho do leito para uma região que chove sempre,
causando aí grandes inundações na região. E aqui duas imagens mostrando a questão das queimadas e do desmatamento de uma maneira geral. E ó, o solo seco que eu comentei com vocês, sem a proteção, o sol escaldante bate, tem a questão da chuva e gradativamente ele vai ressecando e vai perdendo também aquela questão da fertilização natural. Aqui é uma imagem da laterização, ou seja, do enferrujamento, né, do ferrugem aqui, que nada mais é o ferro que tem, é um mineral que tem ali na região, de uma forma geral, e aí esse mineral, o ferro, vai subindo, enferrujando essa crosta, né, enferrujando essa parte do solo, endurece e depois a gente não tem mais nem como fazer a questão da produção agrícola ali. Vai precisar de muita correção para que ele volte a ser fértil. De uma maneira geral, o relevo é formado por baixas altitudes. Percebam aqui, ó, nessa área toda amarelinha, né, são as planícies. E nós temos os planaltos aqui nessa cor, aqui nessa região aqui de Roraima e um pedacinho aqui do Amazonas, né? Nós temos também aqui no Amapá. Então, essa região aqui um pouquinho mais alta aqui, que é o Planalto da Amazônia, um pouquinho mais alto, mas de uma maneira geral, o relevo são relevo de baixa altitude, formada principalmente por planícies. Aqui só uma imagem como se a gente cortasse ali a questão do relevo para vocês entenderem. Então, ó, as áreas próximas aos rios, que são as áreas fluviais, né? Que são áreas próximas aos rios, gradativamente, aqui são as áreas dos planaltos amazônicos que nós vimos ali, tá? A maior altitude que nós temos aqui no Brasil é 3.033 e 35 metros, que também fica nessa região ali perto de Roraima, que é o Pico da Neblina, que é a região mais alta do Brasil. E nós temos um relevo bastante desgastado por causa do processo geológico antigo que o Brasil tem, né, que leva aí a característica de riqueza de minerais. Quanto à hidrografia, tem nessa região a maior bacia hidrográfica do planeta, que é a bacia hidrográfica do rio Amazonas. Olha aqui, Rio Solimões, que aqui ele vem como Rio Solimões, e aqui Rio Amazonas, que deságua aqui, né? Numa questão de foz em delta. Esses rios aqui são seus afluentes. Aqui a gente também tem a bacia do rio Tocantins, a bacia do rio Araguaia, que são rios que também levam água aqui para a região norte do país. Olha que riqueza natural maravilhosa que nós temos. Existem países aí, tanto da África como do Oriente Médio, que brigam por causa da questão de não terem essa área de nascentes de rios ou de passagem de rios em seus territórios num clima árido. Imagine o problema. E nós temos aqui essa imensidão de quantidade de água natural. E aqui a gente termina esse capítulo. Coloquei para vocês essa imagem que eu acho linda e maravilhosa aqui da floresta amazônica, do rio Amazonas, ó, essa questão dessa curva chamada de meandro, né? Esse rio é maravilhoso, ele é enorme e a floresta é divina. E nós somos agraciados aí por essa paisagem linda. Fiquem com Deus, até a próxima aula.